E aqui é conhecido como Teto do Mundo, justamente porque a maior parte está acima de 3.000 metros de altitude. Não é tão perto assim não. Você vê a disposição das moças chinesas aqui. A gente abordou ela, fomos no restaurante, agora viramos amigos. Nossa amiga tibetana nos convidou para chegar na casa dela, para visitá-la. Olha que incrível, olha que lugar bonito. A massa de zamba. Vai parecer com leite com manteiga de ackee, né? E farinha. Elas escreveram meu nome em tibetano e aqui é o nome delas. O que significa monastério, pessoal? Eles estudam aqui, eles vivem aqui, eles fazem as orações deles aqui. Estamos saindo de Linxia, a cidade dos muçulmanos, olha que bonito. Bem na rodoviária tem uma mesquita. E vamos pegar o ônibus para Shahe. Pamela já está lá dentro, vamos lá. O ônibusinho assim. Vamos ver quanto tempo vamos esperar. Tomara que não muito, né, gente? Para chegar em uma cidade tibetana. Dizem que é uma das cidades que a gente vai conseguir ver melhor a cultura tibetana aqui na China. O ônibus custou 64 para nós dois, né? Isso, 32 para cada. Barato, vai ser uma viagem de 3 horas. Só que agora vamos para altitude. 3.000 metros. E ó, muda de frio. Então a gente tá mudando de temperatura. Saímos lá de Xinjiang, calorão. E agora vamos pro friozinho. E eu acho que depois vamos voltar pro calor. Tchau, Linxia, eu amei essa cidade. Quem sabe um dia eu volte. Descemos do ônibus e já pegamos um táxi. Aí, ó. Vai ser bem baratinho a corrida. Parece que vai ser só 4 yuan. Descemos do táxi e, incrivelmente, foi só 5 yuan. Estamos de frente para o monastério. Nossa hospedagem é bem aqui. E eu tô limpando minha mochila que eu deixei passar ali no bar. Olha só. Mas eu acho que a gente nunca pegou um táxi tão barato assim, gente. Fiquei chocada. É um trajeto de quase 15 minutos, né? Não, acho que deu uns 8 minutos por aí, mas mesmo assim. O mínimo que a gente já pagou de corrida, acho que foi, sei lá, uns 8 reais. Muito barato. Nossa hospedagem é aquela ali. E eu acho que vai ser uma das hospedagens mais culturais que vamos pegar nos últimos tempos. Tô animada. A gente veio pra essa cidade pra viver experiências diferentes. Isso aí. Ni hao. Esqueci o oi deles. Eu li ainda agora. Hello. 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 Ó. Acho que tem que tirar o sapato, será? Acho que não tem nenhum aviso, nem nada. Tá tão limpo. Vamos entrar, daqui a pouco a gente mostra mais detalhes pra vocês. Vou levar o passaporte para fazer o check-in agora. Passport. Your name? Her name? Your name. My name? Yes. Dollar. Dollar? Yeah. Dollar. Oh. My Tibetan name. Yeah. English name is Week. Week. Yeah, Week. Victory. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Okay. Ok. This is your room's key. Ok. Yeah. Escolhemos no segundo andar para ter uma vista melhor. E pela primeira vez o menino falava inglês. Foi um diferencial. É o 222. 221. Tá escuro. Agora vamos apresentar para vocês a nossa hospedagem tibetana. Logo no centro tem uma mesinha no meio de 2 camas. Isso é interessante, que provavelmente para refeições, estudos, oração. Mas impressiona a qualidade da mesa, né, gente? Os detalhes. É de boa qualidade, ó. Madeira de verdade. Deixa eu deitar pra ver se...
É até boa. A gente ficou na dúvida se ia ser desconfortável ou não, porque aqui nessa hospedagem tem o quarto normal mesmo, né? Quarto de hotel. Mas a gente quis pegar isso aqui e acho que não vamos nos arrepender, não. Estilo futon, né? É um futon, mas não é aquele negócio fininho que vai doer as costas. Eu acho que vai ser bom pra gente. Ó, o chão está aquecido, que aqui faz muito frio. No teto temos essa textura, né? Só esse tecido. De tecido, são quadrados, né? De tecido. Muito lindo. Vários detalhes de madeira. Eu acho que pra mim é o que mais impressiona. E na arquitetura tibetana tem muito. Papel de parede nas paredes. Tem TV, os móveis, ó. Todos eles assim. Impressionante. Incrível. Chaleira, internet daqui a pouco vamos testar pra ver se é boa. Aqui tem as amenidades. A escova. Só que esse aqui eles fizeram até personalizado. Ó, chiques. Shampoo, sabonete. Banheirinho agora. Aí, ó. Pia quadrada, água quente de um lado, fria do outro, tá em inglês, né? Olha lá. E tá me impressionando como tá quentinho esse chão aqui. E o chuveiro do grandão, ó. Muito bom. Camas separadas, eu de um lado, a Pamela do outro, só que ela não vai aguentar, ela vai querer ficar do meu lado. Nunca! Tá doido? A gente não pode dormir separados. Tem sempre que estar juntinho. E nesse friozinho ainda. Tem que mostrar a vista agora. Deixa eu ver lá. Ó, tá meio sujinha a janela, mas acho que dá pra vocês verem que a gente tá bem de frente aqui pra um templo. Monastério. E não estamos longe, assim, né, do centro. Não. Vai ser uma boa caminhada. Acho que é uns 20 minutos por aí. Andar Pagamos bastante. Aqui foi R$130. E tem café da manhã. Isso aí. Foi um bom custo-benefício. Agora vamos sair para almoçar. Procurar comida. Mas, gente, tô encantada com essa hospedagem. Olha os detalhes. Agora, olhando aqui de cima. Todos os tetos aqui, ó. Embaixo da escada. Tudo. Imagina assim o tempo que demorou pra fazer, né? E reparem nas cores, que é azul, amarelo, branco, vermelho e verde. Cada uma tem um significado. E são as 5 cores principais no budismo. Gente, olha o nosso look. O nosso outfit. De frio, porque agora está 5 graus. Nem parece. Primeiro a gente tá subindo ali, ó. Estamos indo subir essa escadona aqui para poder ter uma vista do alto. Porque a cidade é bem pequena e o monastério ocupa a maior parte. Então acho que vai ser interessante a vista. Mas olhando um pouquinho pra cá, a gente já pensa que tá na área rural, né? As vaquinhas. Ali parece que tem até uma trilha. Legal. Não quisemos mostrar a humilhação que é subir uma escada em altitude. Parece que o coração vai sair da boca. E falando em altitude, a gente está no Planalto Tibetano, né? E aqui é conhecido como Teto do Mundo. Justamente porque a maior parte está acima de 3.000 metros de altitude. Aqui, olha lá, temos a vista panorâmica do mosteiro. Dá pra ver, ó, tamanho, imensidão. Pega daqui, é o final dele, vai até lá naquela ponta ali, ó. Perto ali de onde tem um templo com telhado verde. Dizem que se quiser explorar com calma, é no mínimo 3 horas aí dentro. E assim, eu acho que ainda indo rápido. Porque aqui tem a maior roda de oração, acho que do mundo, gente. A gente vai entrar lá, a gente vai mostrar pra vocês. Então o pessoal que vem ali também, né, pra fazer um turismo religioso, gasta até mais tempo. E aqui é uma entrada do monastério, mas a gente tá com fome. Então vamos andar até o centro. Para isso a gente tem que andar ao longo do rio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma vista bem bonita. No mosteiro, pelo que a gente viu, tem várias entradas, tem essa do outro lado. A gente fala mosteiro, monastério, eu falo monastério, mesma coisa. Aqui é a entrada principal do mosteiro, como vocês podem ver, chegam vários ônibus de tour. Agora vamos andar aqui, caçar comida e observar a arquitetura tibetana, que para mim é uma das mais bonitas que tem na China. Olhem as letras aqui, ó, que é no alfabeto tibetano.
Isso. Então, pelo que a gente viu, tem 3 lugares na China, assim, oficialmente com alfabetos diferentes. Uma a gente já mostrou o Igor e aqui tem o tibetano. Vou mostrar as lojas também, né? Ali com roupas tibetanas. Essas aqui eu acho que estão as mais fiéis, por enquanto, que a gente encontrou. E aqui tá em febre esse castor aqui também agora. Essa região da China. Olha lá. E esse aqui é um instrumento musical. Gigantesco. Ali tem a roda de oração. Então, se a pessoa quiser comprar e levar para casa, uma lojinha cheia de souvenir. Aqui tem muito hotel também. Mas o que aqui? Aqui é itens decorativos. Nossa, é muito lindo. E gigantes, ó. Ouro. Hello! Hello! Washi Pashiren. Pashi. Okay, Pashi. Pache. Okay. Bye How bye. are you? Fine. Vocês viram a simpatia aí. Toda vez que a gente fala que é do Brasil, eles ficam impressionados e gostam muito. E a gente sempre fala que é do Brasil. Na verdade, a única frase que a gente sabe melhor é falando que a gente é do Brasil, gente. Vem mais pra cá, amor, pra vocês mostrar ali na fachada, olha como é que é bonito. De madeira. E reparem os detalhes, gente. Então tem luminária diferente. Aqui a questão, ó, sempre a gente passa assim pelas ruas da China, a gente vê essa parte aqui, como é que fala? Da escrita, né? Isso. Sempre é de ferro, assim, e esse aqui é só de madeira. O letreiro ele é mais... combina bastante com o estilo tibetano. É muito bonito. E a rua é larga, ó. A rua parece um calçamento, na verdade de calçada mesmo, não parece um asfalto. Geralmente é quando é uma rua fechada, né? Mas Isso. essa aqui não. E a rua principal, essa aqui. Vamos Continuar continuar seguindo. E as roupas são tão bonitas. Ai, meu Deus, dá vontade de comprar alguma. Eu acho que ficaria bonito com uma blusa dessa. Sim, com certeza, vai ficar linda. Você não compra. E são baratas geralmente. Essa não tem preço, mas a média geralmente é 20 yuan, 10 yuan, no máximo 30. Verdade. E também tem muito pra cobrir, né? Também. A única parte ruim é que se você compra aqui, aí depois você tá do outro lado da China, aí talvez não combine muito, né? Essas aqui, por exemplo, são mais fininhas. Mais neutras também. Então dá pra usar em um lugar de calor. Mas quando a gente pega uma muito pesada, aí já não vai muito ser. estilo tibetano também, aí ela vai combinar só com essa região. Talvez essas aqui eu tô achando assim, um estilo mais chinesa mesmo, né? Muito lindo. Olha aqui. Ai, gente. Ai, meu Deus. Só pra colocar por cima, assim, né? Proteger do frio. Eu tô com um que a gente comprou lá no Vietnã, mas esse aqui deu vontade de comprar também. E olha que aleatório, a loja vende tudo. Tem a roupa, sapatos, tem tempero, aí tem chapéu também, tem de tudo um pouco. E tecido lá na frente também. Olha as rodas tibetanas que falamos. Essa aqui vira um souvenir posteriormente, mas aqui eles usam, vão fazendo a oração e vão girando ela ao mesmo tempo. Isso aqui eles utilizam para orar, eles colocam no chão. E isso aqui, ó, eles deslizam, a gente já viu vários fazendo isso. Talvez a gente vai pegar algum fazendo também. Eles fazem como quase uma flexão no chão. Isso. Movimento. Aqui tem roupa mais grossa. Essas aqui que eu falei, que é mais difícil da gente levar. Vamos ver o que tem lá dentro. Mercado? Não, tínhamos ciência. Ai, que bonito. Será que aqui são utensílios? Isso, tudo estilo tibetano. Chaleira. Essa aqui é... Olha o nível. Olha o nível de detalhes. Incrível. Tudo em cobre. Ó. Isso aqui dura muito tempo. Olha as colheres. Tudo decorado. Essa aqui é a que a gente guarda só pra visita especial. Na verdade fica lá a vida toda, né? Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus. Aqui essa parte é só disso. Só que se repetem, né? Basicamente é isso mesmo. Roupa e utensílios. Vamos continuar seguindo o nosso rumo. Aqui temos lojas que vendem roupas para os monges também. Bem grossas, ó, boas para o frio. Só que elas são sempre dessas cores, ó. Tipo um vinho. Bonitas. E os sapatos também.
Diferente. Mas a maioria dos monges que eu tô vendo aqui estão de tênis de corrida. Eu acredito que quando eles andam na cidade, assim, né, eles usam outro calçado, mas aquelas botas ali, lá perto do monastério, eu vi eles utilizando. Só que tem uma coisa também, eles andam muito, então um tênis de corrida é melhor. Tem isso também. Ó, as crianças lá na frente, dando tchauzinho pra nós aqui. Elas passaram na nossa frente, geralmente as crianças na China fazem isso. Elas vêm, dá uma carreira, atravessa a gente, para pra ficar olhando pra gente. Aí a gente dá tchauzinho, aí elas vão continuar andando, mas continuam olhando pra trás. E o diferencial dessa cidade é que aqui vem bastante gringo até. Nós vimos vários. E mesmo assim eles estão ficando surpresos com a gente. Mas, na verdade, os gringos que a gente vê muito aqui são mais velhos. Terceira idade, geralmente fotógrafo. Então, eu acredito que quando eles veem a gente que é um pouco mais novo, aí eu acho que a cara é diferente, né? Assim, é um pouco aleatório eles aqui, talvez. Ó, o cruzamento. Tem as montanhas lá no fundo. E dá pra ver que a cidade é pequena mesmo, né? Aqui já vai quase terminar a cidade já. É que tem um detalhe, pessoal. Essa aqui é a Charré, mas moram 30 mil pessoas. E na região que eles consideram metropolitana, mas não é uma cidade grande, aí ficam 100 mil. Então é muito pequena a cidade, mas pra China, 30 mil e 100 mil é quase nada. É um condomínio. E aqui a gente vê mais, né, os monges andando na rua, diferente lá de Shangri-La, porque na temporada passada a gente foi em Shangri-La, também numa região tibetana, mas lá eu acho que a cultura estava mais assim, não sei, não vou falar que é sumindo, mas ficou mais turista. Sim. Na verdade, a Shangri-La é mais conhecida pelo lado turístico também. Até que deram um nome, né, por causa de um livro e tal. Isso. Então, é essa questão que ficou mais lá. Mas a gente gostou muito de lá também. Só que aqui a cultura tibetana ela é mais viva e presente. Mais forte. Ó, aqui já tá com um clima já de cidade grande. Já. Você viu que a gente andou pouco, hein? Queremos comidas diferentes, mas não estamos encontrando. A gente quer comer uma comida mais tibetana aqui. Aí a Pamela foi pedir informação para as meninas que já estavam olhando bastante pra gente, só que elas estão com vergonha. Elas vão mostrar pra gente um restaurante bom agora. Vamos ver. Vamos seguir elas. Não é tão perto assim não. Você vê a disposição das moças chinesas aqui. Vão andar quase 10 minutos com a gente para levar em um restaurante típico. Olha que lugar bonito, bem decorado. Vamos quase cair atrás. A decoração realmente já está com cara de um local tibetano. Escolher a nossa comida. Convidamos elas para comer conosco. Olha o ambiente, pessoal. Mais bonito. Chá de leite. Chá de leite de hack. Manteiga, né, na verdade. É uma coisa leitosa. Eu acho que vai ser parecido com o da Mongólia. Pode ser. Eu provei, tomei um golinho e já tenho meu veredito. Vamos ver se a Pamela vai bater com o que eu penso. O que você pensa? Parece com um pouco... Deixa eu experimentar de novo. Tem alguma coisa misturada, parece mais um chá. Pra mim ele tem um gosto defumado. Parece que foi igual algumas cinzas, né? Quando
Gosto de cinza? Faz sentido. Tem um gosto Ele bem... tem um gosto, ele puxa um gosto diferente dos chás que a gente tá acostumado a tomar. Sim. E é um leite assim mais ralo. Isso. Mas é gostoso. Gostoso. Chegou agora a nossa comida tibetana. E parece o quê? Pastel. Pastelzinho. Muito bom. A gente tá conversando pelo WeChat, que a gente conversa aqui, elas respondem lá, aí já aparece traduzido lá. Isso. Fica bem mais fácil. Balak. Balak. Então, todo mundo prove agora. Serve pra elas Tá também. meio quente. Ó o croque, tô sentindo aqui. Olha só. Carne é de cordeiro ou é bovina? Bovino, eu acho. Bovina. Nossa, muito bom. Massa parece de pastel. Gente, olha o tanto de comida. É. Deixa eu pegar Pra um. todos nós. Tomara que elas comam com a gente, que elas estão um pouco com vergonha. Ensopado de carne tibetano. Carne com batata. Será que é parecido com a brasileira? Nossa. Super macia a carne. Olha a cara do prato. Olhando para essa cara do prato aqui, você já fala, não tem como ser ruim. Nota 10. Nota 10, gente. Carne super macia, tá um pouco apimentada e elas queriam que a gente colocasse mais pimenta ainda. Mas experimentar o tempero muito bom. Bye, bye. See you. Vamos nessa. E a experiência foi maravilhosa. E assim, foi algo natural, gente, porque elas andaram um tempão, vocês viram, né? Pra mostrar a gente o restaurante. Falei, não, a gente tem que chamar elas pra comer com a gente. Só que elas estavam de dieta, né? Falei, que dieta, corpo maravilhoso. E aí é muito legal. E aí, ó, mostra aqui, ó. Elas escreveram o meu nome em tibetano e aqui é o nome delas. Eu acho que é assim. É, que letra incrível, né? Tibetano. Maravilhoso. Eu queria aprender a escrever também, mas eu acho que eu vou passar vergonha e escrever coisa nada a ver. E aí, a gente combinou de sair com elas amanhã, mas acredito que isso vocês vão ver. Hello. E uma coisa também, durante esse tempo que a gente estava ali com elas, elas ligaram para todo mundo para mostrar a gente. Conversamos com a família inteira delas. Demos lá pra tia, pra mãe, pra avó, pra todo mundo. E agora estamos indo conhecer o monastério. Compramos nossos ingressos, custou 40 para cada. Tinha dado um problema no pagamento, porque algumas transações às vezes fala que o nosso cartão não é aceito, mas tinha um menino ali muito gentil, a gente transferiu o dinheiro pra ele e ele pagou pra gente. Eu reparei que é nessas regiões mais afastadas acontece isso. Detalhe muitíssimo importante, gente. Muito, muito importante. Sempre que vocês forem visitar templos budistas tibetanos, você tem que fazer o tour em sentido horário. Você não pode fazer o tour em sentido anti-horário de jeito nenhum, porque é falta de respeito. Eles vão te dar até uma bronca. Isso mesmo. E desde o começo ali já inicia a roda de oração. E esse é o maior corredor de roda de oração, um dos maiores, né, do mundo. São mais de 3.000 rodas alinhadas e ela faz o contorno do monastério, dando aproximadamente 3,5 km. Então as pessoas passam ali fazendo as orações. E qual é o significado, né? No caso, cada pessoa que girar ali uma roda equivale como se ela tivesse lido verbalmente o mantra que está dentro da roda. Para quem é da religião, é um ato muito simbólico e que todo mundo tem que fazer. E o interessante, pessoal, que o budismo tibetano não é só aqui na região, no Tibete e região. Ele também tem lá no Nepal, Mongólia. Então ele é bem diverso. São 3 tipos de budismo. A gente vai falar um pouco dos outros 2 daqui a pouco também. E falando um pouco sobre dados, dimensões, que a gente ficou chocado com o tamanho desse monastério. São aproximadamente 820 mil metros quadrados. Então... O que significa monastério, pessoal? Eles estudam aqui, eles vivem aqui, eles fazem as orações deles aqui, então a vida deles é aqui é como se fosse uma cidade. Exatamente, então tem casas, deve ter farmácias, tem escolas, tem tudo. Tem restaurante, a gente já viu que tem também. Se eles não quiserem, eles nem precisam sair daqui. Olha que bonito esse templo.
impressionante. É muito alto, gigantesco. Acredito que a gente possa entrar também. A gente vai escolher um para entrar. Lá em Shangri-La a gente entrou e, pelo que recordamos, é muito parecido. Ele falou que a gente pode. Vamos lá então. Thank you. Fomos recomendados a entrar. Vamos lá ver. Eu sempre amo esses portões, que os detalhes do muito bonito. Olha o tamanho. Tudo de pedra, pintada com essa tonalidade marrom vermelho, marrom avermelhado. E esse monastério, ele foi fundado em 1709, só que assim, tiveram vários momentos onde tiveram que fazer algumas reformas, inclusive já teve incêndio aqui também, mas a maioria das estruturas são antigas. Aqui é uma portinha, não encontramos a entrada ainda, será que é aqui na lateral? É aqui mesmo. Alguns não podemos filmar, vamos ver se tem placa, se não tem. Vamos ver antes de filmar. Não pode. Não pode, tá falando que não pode. E o templo tem várias estátuas de Buda de diferentes tamanhos e uma bem grande. Tem uns desenhos na parede, tudo muito bonito. E também tem algumas, como é que fala? Algumas caixas para doação. Isso. Eu acho que essas aqui são residências, né? Tá vendo a fumacinha sair ali, ó? Legal. Friozinho, estão esquentando alguma coisa ali. Que legal. E aqui mostram que são residências no estilo antigo, ó, de adobe aqui. O carteiro, entrega de verduras, a vida local acontecendo, ó. Pão chegando, o carro do pão. Na nossa cidade chegava o carro do pão também, até que no monastério chega. Pão quentinho, e ali caseiro. tem um banheiro público. Ó, completo mesmo. Pessoal, vocês repararam que na cor dos monges e nos monastérios, nos templos, né? São de cor vinho ou rubro? Tem um motivo por isso. Um dos motivos é porque é um pigmento natural. Então, nas montanhas do Tibete, do Himalaia, eles conseguem encontrar esse pigmento que dá esse tom avermelhado. E também porque é uma cor que ela não desbota, tanto no calor quanto no frio. Então, não vai ficar, com o tempo, não vai ficar perdendo a cor, né, gente? Justamente, não tem nada desbotado aqui, tudo... É lindo. E também a gente viu que a cor da roupa dos monges, eles utilizam também o vinho, porque, segundo eles, nos textos do Buda, ele recomendava utilizar roupas de tons terrosos ou avermelhados. Então por isso você veio com essa blusa aqui? Parecido, né? Olha, tá vendo que parece natural mesmo? Parece uma palha. E, gente, nós já fomos na Tailândia e lá também a religião é o budismo. Só que pra gente é muito diferente, né? Na verdade, o budismo começou na Índia e ele se espalhou por outros países e em cada país teve alguma diferença. Na verdade, são 3 tipos de budismo, né? Tem o que tem da Coreia, no Japão, na própria China. Tem o da Índia, que também tem no Butão. E o daqui é o tibetano, que é o mesmo do Tibete, mas que a gente já falou, que tem na Mongólia e no Nepal. Mas só batendo o olho assim nas construções, já sabe o que é o budismo tibetano, que ele é bem característico, né? Tem aquelas construções brancas ali com as pilastras. E o da Tailândia eram uns templos mais assim, vamos dizer, chamativos. A gente pode deixar uma foto, fica mais fácil, né, pra comparar. E aí também tem muita diferença, por exemplo, na questão dos monges. Aqui a gente falou que eles utilizam a veste vinho, já no da Tailândia eles utilizam a veste alaranjada. E tem assim a questão de como os monges eles estudam e levam ali a questão da fé deles. Por exemplo, o da Tailândia a gente viu que é mais uma busca espiritual individual, né? Isso, e aqui eles são mais ritualistas, estudiosos também. Então aqui vocês vão perceber mais diferenças. Até a gente andando aqui, a gente percebe muito mais eles fazendo essa oração deles no chão, assim. A gente viu que eles também fazem muitos debates, muitas discussões. Então essa é a diferença do budismo que a gente conhece. Só que dentro do budismo tibetano tem as escolas. Então essa aqui é chamada de escola Gelug e eles têm o Dalai Lama como mestre espiritual mais importante.
E a gente falou do Dalai Lama, atualmente está no 14º. O atual ele não vive no Tibete e nem aqui na China, né? Ele está exilado lá na Índia. E a gente estava pesquisando a respeito da sucessão. No caso, quando um Dalai Lama ele morre, os monges eles procuram uma criança que será a reencarnação do anterior. Então, geralmente eles vão para as vilas tibetanas procurar sinais de reencarnação e a gente estava vendo que como funciona. Por exemplo, né, eles vão procurar a criança, eles se baseiam em sonhos, em visões, para poder decidir e ver se a criança tem os sinais de reencarnação para ir treinar ela. Vamos entrar em mais um templo, mas mais uma vez também não poderemos filmar. Já tem a plaquinha ali. Estamos nos sentindo no Tibete, mesmo não estando no Tibete. Mas na verdade, qual é a diferença de ir para a região autônoma do Tibete e aqui, que é uma cidade tibetana fora do Tibete? É uma prefeitura autônoma tibetana. Qual é a diferença? Aqui lá no Tibete precisamos pagar um tour, que é caro. Sempre vamos ficar um pouco mais travados lá, porque o guia sempre vai estar junto com a gente. É muito parecido. Dizem que é o monastério que mais se assemelha ao de Lhasa. Então é muito interessante, porque aqui a gente consegue ver um Tibete fora do Tibete. Aqui tem centenas de construções tibetanas, mas estão construindo mais. Ó. Eles usam pedras mesmo, eles vão quebrando e colocando ali em cima. Interessante. Encaixando com a massa. Achei muito interessante. Olha os monges lá em cima, lá, fazendo, junto com a criança lá. E a gente passou ali, tinha os monges adolescentes. E eu fiquei com uma trava de tentar uma conversa ou falar um hello. Mas eles falaram hello com a gente na Summit. A gente falou que era do Brasil, eles ficaram impressionados como sempre. Isso. Mais um dia aqui na China. Sim, e hoje estamos com a nossa amiga Zoom. Ela vai nos apresentar paisagens tibetanas bem bonitas. Estou animadíssima para conhecer a beleza natural ao redor aqui de Tianhe. E estamos esperando um amigo dela pra gente ir. Fica bem no redor mesmo da cidade, a gente já almoçou já. Estamos no centrinho aqui, o mesmo que a gente andou ontem. Olha os ônibusinhos lá. Com as crianças voltando da escola. Inclusive ela também veio da escola, né? Saiu da escola e... Não, gente, ela não matou aula, viu? Mas vai lá apresentar pra gente. Já terminou os estudos. Olha a quantidade de crianças. Ni hao. Mais uma chamada em vídeo para a família dela. Já fizemos quase umas 10 já. Olá. O olá em tibetano é Tashidalek. Tashidalek. Aí a gente fala Tashidalek, aprendemos. Ni hao em chinês. E agora até olá eu tô falando também. Brasil. Outra curiosidade aqui nessa região tibetana, que as crianças estudam tanto o chinês e o tibetano, os dois. E elas falam os dois. Ela falou pra gente que o tibetano aprender ali a escrever é mais difícil que o chinês. E eu perguntei, né, pra ela se seria difícil, porque até então pra mim eram línguas completamente diferentes. E são línguas completamente diferentes, mas ela falou que não tem dificuldade. E quantos irmãos ela tem? Ela falou que tem 10 irmãos. 10 irmãos? 6 mulheres e 4 homens. Gigante a família. Agora a gente ficou chocada. Mas também falando da escola, é interessante porque, por exemplo, ela aprende, né, o chinês, acredito que para usar na sociedade, mas na casa dela eles falam em tibetano mesmo. Legal. Tanto de criança que tem aqui na China. Principalmente da faixa de 6 a 10 anos. Toda vez que a gente passa numa rua, tá lotado de criança, eles ficam olhando pra gente. Mas lembrando uma coisa, né? A gente já falou na temporada passada, mas a política do filho único não tem mais. Já não existe mais, só que nas minorias étnicas isso não ocorria. Nunca existiu, mas essas aí são as novas gerações. Hello! Novas gerações dos chineses. Agora sim, estamos indo. Olha lá, carona. Mas é pertinho aqui da cidade. Eu acredito que uns 15 minutinhos estaremos lá.
Agora a entrada do parque, que a gente vai ver várias paisagens naturais, é aqui, ó. Eles vão nos levar. Eles são nossos guias hoje. Mas eu já amei porque tem muita montanha, gente. A área é toda assim coberta de montanha. Bem no estilo tibetano também, a gente vai mostrar daqui a pouco. O nome dessa região é Sangka. Então, ó, tem vários hospedagens também. Tem uma mini cidade lá do outro lado. Quase um condomínio, né, amor? Tudo padronizado. O tempo tá um pouco fechado hoje, mas dizem que não vai chover. E os animais também, ó. Vamos ver se a gente acha iaque ou outro animal. Estou animado. Aqui eles consideram área de nômades tibetanos. E a gente vai ver algumas iurts por aqui. A gente estava lendo a diferença, por exemplo, da Mongólia, da Ásia Central, que a gente está mais acostumado. Então, assim, existem alguns nômades ou seminômades. No caso, assim, não fica mudando de estação para estação. Mas os tibetanos, eles têm essa cultura, sim. Só que a diferença, por exemplo, a gente viu muitos nômades com cavalos, com ovelhas. Eles focam bastante nos iaques, que são os animais que se adaptam nessa região. Ó, gente, a previsão nos enganou. Estávamos lá perto das pastagens e começou esse tempo feio de chuva. Por isso corremos para a mini cidade que tem aqui, porque se chover aqui é menos pior, né? E uma coisa interessante que a gente percebeu nesse vilarejo é que é tudo padronizado, olha. Todas as casas, comércio, tudo é branco com essa parte bege. Isso aqui também, ó. Agora está 10 graus, estamos no verão. Mas a nossa amiga ali falou que neva aqui. E ela falou que não tá com frio. E eu tô morrendo de frio e minha mão tá até congelando. Infelizmente demos um pouco de azar. A gente queria andar mais pelos campos, ver se a gente achava os iaques. Mas não é fácil. Igual o Isaac falou, não tem um lugar demarcado, né, amor? A gente teria que ficar o dia todo percorrendo nessa região aqui para encontrar. Só que não fiquem tristes, porque futuramente a gente vai encontrar outras aqui na China. Ela tá até um pouco chateada, porque acha que a gente perdeu tempo, assim, mas fala que a gente aproveitou a companhia dela, né? Quando a gente vai ter a companhia, assim, de pessoas? Tem que aproveitar. A companhia é melhor que paisagem. Para vocês verem o frio que faz aqui, ó, todas as motos têm uma mantinha. Então, é um padrão. Mesmo no verão, o pessoal tem que se proteger aqui. E outra diferença é que é moto mesmo, né? Não é aquelas motos elétricas que é o que a gente mais vê na China. Eu acredito que esse pessoal sai andando pelas pastagens. Isso. Olha lá, o pessoal chega todo protegido. Estilo tibetano. Adoro essa roupa deles. Olha que cena impressionante. Os cavalinhos caminhando pela rua. Tudo juntinho. Eles são pequenos, esses cavalos. Sim, menores do que o padrão que a gente é acostumado no Brasil. Pode ser parecido com os que estão? Sim, e da Ásia Central. São os cavalinhos mais... Eu acho que se eu subir em cima de um desses, fica parecendo que tá em cima de um potro. A gente queria também falar as curiosidades do iaque, só que sem ver iaque não tem graça, né? Então, quando a gente encontrar um, a gente fala. Isso aí. Nossa amiga tibetana nos convidou para chegar na casa dela, para visitá-la. Olha que incrível, olha que lugar bonito. Impressionante. Vou fazer algumas perguntas para ela. Tá bom. É aqui que a família se reúne? Yes. Olha que lugar incrível. Aqui eu acho que comporta umas 20 pessoas. Tem o forno, prepara as refeições, vários utensílios e a decoração em madeira impressionante. É lindo. TV, cofre, tudo em madeira de boa qualidade. Assim é uma casa tibetana. Nós achamos muito lindo. Mostrar aqui mais uns detalhes aqui, ó. As porcelanas impressionantes. Parecem que eles nem usam, de tão perfeitas que estão. O vaso, ó, prato, ó, o quadro gigante. Gostei. Muito bonito.
Você sabe quantas pessoas tem sua família? 25. 25. 25. Todas as casas tibetanas são em madeira? Yes. Yes. Vocês se reúnem aqui para a refeição? Yes. Legal. Eles são bem unidos, né? E o diferencial aqui, a gente até falou assim, vamos tirar o sapato, mas pra eles aqui não precisa, é diferente. Eu fico com vergonha de sujar. A gente quer tirar, mas eles falam não precisa. Vou desligar a luz aqui. E do lado também tem a... Deixa eu fechar a porta. Deixa lá. Do lado de fora também tem alguns sofás. Ai, tá travado. Deixa assim, já tava aberto. Vamos lá. E aqui, ó, mais outra área. A casa deles tem vários andares. E nós já conhecemos a avó dela, e a tia dela e as irmãs dela. Aprendemos palavras em tibetano, ensinamos palavras em português. Todos nos recebem muito bem. Ó, mais outro. Uau. Segue o mesmo padrão. Só que esse aqui tem um lustre, ó. Olha que lustre bonito. Perguntar do fogão? Porque tem um fogão em cada cômodo, né? Pergunta. No fogão vocês utilizam para refeições ou para fazer chá? Ou é só decorativo? Para fazer chá. Para fazer chá. A gente chegou, eles já serviram chá pra gente. Essa é a receptividade. E tem uma curiosidade também, você vai tomando chá, ela vai acrescentando mais água. Então o chá é quase infinito. Eu acho que tá ali na cultura, né? Isso. Oferecer o chá. Nossos amigos chineses fizeram a mesma coisa. Ó, tem outro cômodo ali, vamos lá. Cômodo de oração. De oração. De oração. Enquanto ela vai responder a nossa pergunta, vamos mostrar aqui os detalhes. Tibetano budista. E a vela, eu acho que eles utilizam a manteiga de yak. Isso. Vou perguntar ela. Ela confirmou pra gente, manteiga de yak mesmo. Que o yak é um animal mais importante aqui dessa região. Todos da família oram aqui? Yes? Todos da família rezam aqui. Interessante. Muito obrigada por nos mostrar sua cultura. Só perguntou deles, né? Vamos ver se ela quer saber alguma coisa do Brasil. Porque pelo que a gente percebeu, eles não conhecem muito do Brasil. Mas sobre futebol. Só futebol. Então eu vou falar. Qual é a pergunta? Ela falou que não sabe muito sobre o Brasil. O Brasil é o 5º maior país em tamanho e é o 7º maior país mais populoso. Temos mais de 200 milhões de pessoas. Muitas pessoas conhecem pelo futebol. Mas no Brasil temos praias, florestas e cidades grandes também. Brasil no futuro. Quer nos visitar no futuro no Brasil. Sim. Será bem-vinda. Muito, com certeza. No Brasil somos muito unidos, assim como vocês. Mas quando vamos comemorar algo, geralmente fazemos churrasco. Será que churrasco tem em chinês? Acho que sim. Vou mostrar uma foto de um churrasco brasileiro.
E também dançamos e cantamos. Vamos lá, as principais diferenças da cultura tradicional chinesa para a tibetana, na opinião dela. Eu acho que as vestimentas têm muita diferença, acho que as pessoas... Um pouco, relaxa. Ela definiu o que a gente viu mesmo. É a comida, é as roupas. É, comida também, um pouco diferente. E a gente tá, ó. Outro. É um quarto. Igualzinho a nossa hospedagem. É bom pra ela explicar pra gente que a gente definiu essa mesinha de uma forma, a gente não pesquisou na internet e não encontrou, ela vai tirar nossa dúvida agora. E eu acho que aqui é pra esses esquentar, né? Isso, que aqui você pode colocar uma chaleira e se esquentar ao mesmo tempo. Lindo. E tem esse aqui, ó, tem quase um guarda-roupa atrás. Lindo, né? Mais porcelana. Okay. Ela falou que é onde os monges, eles recitam as escrituras, no caso. Ah, sim. Essa mesinha, no caso? O quarto, no geral. Confirmou para refeição e chá. Interessante. Então, quem vir para essa região do Tibete, a gente recomenda se hospedar em locais assim, ó. É muito cultural, legal. É muito legal. Nhan Duoda. Niji Nhan Duoda. Hã? Xi? Liu? Ba. 8 anos. 8 anos. A casa é gigante, mas eles sempre preferem ficar nessa parte de baixo aqui, ó. Interessante. Mais fácil, né? É. Tem até coisa de academia aqui. Ok. 幅员辽阔。我的祖国很远，一座高明之寓意一物。我的祖国。Mama. Sister. 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 Mama. This is Yumo. Yes. A sogra é nova aí. A Pamela vai mostrar a cidade dela pra ela. Cidade. Tem um vídeo no canal mostrando a cidade da Pamela. E ela que tá assistindo. 20 mil pessoas. Nova Era, Minas Gerais. Massa de zamba. Vai parecer com leite com manteiga de yaki, né? E farinha. Zamba. Legal. Será que tá pronto para comer? É boa pergunta. Está pronto para comer? Yes. Eu vi que ela colocou manteiga de yaki, farinha, eu não sei se tem algo além. Vamos ver se é doce. Parece quando a gente coloca farinha com leite no Brasil também. Eu gosto. É manteiga de yaki e farinha. Muito bom. No Brasil também temos uma comida parecida. A Pamela assimilou essa comida com a comida brasileira, quando mistura farinha com leite. Eu já comi muito. É uma comida mais... No Brasil é uma comida mais prática, assim, de emergência ali. Quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa à tarde. Ó, faz uma bolinha. Fica parecendo um docinho de festa quase. Só que bem suave.
bom demais. A manteiga não deixa gordurosa ou pesada. Mostramos o brigadeiro ali e elas ficaram assustadas. Mas tem que explicar pra ela que é de chocolate. É. Ela tomou um susto. Chocolate. Chocolate. Agora vamos mostrar o pão de queijo. Olha lá. Pão de queijo. Pena que não dá pra provar. É. Mas pelo menos pela foto ela já vai saber já. Pão de queijo, um dos melhores. Feijoada agora. Feijão tropeiro. Essa aí elas não estranharam não. Feijão tropeiro mineiro. Conhecendo a cultura brasileira por nós. Voltamos para a nossa hospedagem depois de uma recepção familiar tibetana incrível. Tô triste agora. Sempre que acontece isso, que a gente conhece pessoas que nos tratam tão bem, eu fico muito triste de ir embora. Como a gente não filmou tudo, né? Porque é um ambiente familiar, a gente vai explicar algumas coisas que aconteceram. A gente pediu, né, pra gente gravar, elas ficaram muito felizes em mostrar tudo pra gente e deixou a gente gravar. Elas estavam bem tímidas, a gente foi até meio assim, né? Se grava, não grava, elas, não, grava, pode gravar, à vontade e tal. Mas teve algumas coisas que aconteceram ali que a gente não gravou. Por exemplo, elas mostraram o álbum de fotos da família todo pra gente. Grossão, assim, ó. E também mostrou foto de viagem. A gente mostrou também fotos da nossa família, do nosso casamento. E assim, porque pra gente é diferente, pra elas também é bem diferente, né, gente? A nossa cultura. Ficamos treinando o tibetano, elas ensinaram palavras pra gente. E se ofereceram pra ensinar o tibetano, assim, 100%. Ela queria ensinar pra gente os 100 caracteres do tibetano. Ai, meu Deus. A gente ficasse um mês aqui, eu acho que daria pra aprender. Eu acho que ia aprender pelo menos o básico. O básico ali, minha frase. Mas, gente, nossa, foi muito legal, assim, a experiência. De longe, a melhor experiência até agora na China. E o legal é que foi algo super espontâneo. A gente só pediu informação na rua e aconteceu tudo isso. Quem diria? Por isso que agora a gente vai ficar até mais aberto, assim. Vamos pedir mais informação, né? Conhecer pessoas incríveis, com certeza, é a melhor parte da viagem. E olha o que a gente ganhou. Ganhamos 2... eu acho que é um castor. Isso. E as outras meninas que estavam lá no restaurante, elas não apareceram na segunda parte do vídeo porque elas estavam estudando. Isso, ela falou pra gente que, assim, tem que fazer a lição de casa, se não terminar a tempo, tem que ficar lá na escola fazendo. Mas como ela é uma aluna exemplar, ela ficou liberada. Isso mesmo. Então ganhamos presentes, a gente deu um presente pra ela também, demos um panda. Ela gosta de panda. Então foi muito legal e... Ai, eu amei mesmo. Eu acho que conhecer a cultura tibetana no nível que a gente conseguiu conhecer fora do Tibete, a gente é sortudo. Com certeza. E vocês também que estão assistindo esse vídeo aí. Isso aí, porque é a nossa segunda vez conhecendo a cultura, mas dessa vez a gente pode dizer que estamos satisfeitos. Isso. Muito bom. Então deixe o seu comentário, compartilhem o vídeo. Falem o que vocês acharam, principalmente da arquitetura, assim, dos costumes também. Igual a gente perguntou pra ela, né, se há alguma diferença entre chinês e a cultura tibetana. Acho que pra gente ficou visível, acredito pra vocês também. E lembrando que nessa região tem paisagens naturais, só que como choveu, a gente não conseguiu. Só que nos próximos vídeos vamos mostrar paisagens naturais também. Isso aí. Do Planalto tibetano. Não percam. Até o próximo vídeo. Tchau.